Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Botafogo, que ontem venceu o Juventude fora de casa por 3-1 na estreia do seu novo jogador, o Cris Ramos, né? O espanhol chegou e já marcou território, meteu ali 2 gols nessa vitória do Botafogo por 3-1. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Fogão, as novidades e muito mais, tudo que a mídia está falando, então assiste esse vídeo até o final. Ontem o Botafogo foi até Caxias do Sul e conseguiu se recuperar depois de um meio de semana onde foi eliminado na Libertadores. Com o Ancelotinho, são 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Ontem, virada 3-1 graças ao CR9, como diz o Breider. Cris Ramos. Era un gioco fondamentale. Era un gioco fondamentale porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção, muita raiva. E hoje mostramos isso querendo ganhar o jogo. Não jogamos o melhor futebol, mas mostramos essa vontade. Então acho que vai ser um jogo muito importante. Temos que seguir jogando bem fora de casa, ganhando, e temos que melhorar em casa, porque em casa os resultados não são como fora de casa. Se houve um erro, né, por parte nossa da Juventude, eu acho hoje um pouco da nossa maturidade no segundo tempo, quando a gente vai para uma trocação desnecessária, coisa que nós trabalhamos muito para que isso não acontecesse. Dentro disso nós fizemos uma partida segura, uma partida que mostra a nossa evolução para a competição, nos dá cada vez mais expectativa de coisas boas para a Juventude na nossa reta final. Vitória bem importante então para o Botafogo, 32 pontos ali como o Mirassol, como também o São Paulo. Quem disse que ela não vinha? Quem disse? Eu nunca duvidei. Nunca. É segunda-feira, ela tá na praia, mas ela está aqui sim com as informações do Botafogo. Roberta? Eu tô aqui sim, ô Bruno, tudo bem? Boa tarde pra você, Jailson Breiler, fã de esporte. O CR9 também está no Botafogo, se destacou ontem no jogo. Cris Ramos, estreante, que ainda não foi apresentado, mas já mostrou ali o cartão de visitas. A gente pode dizer então agora que dispensa apresentações. O Jailson deve saber bem, de repente, como é que é jogar com 1,93 m de altura, e o Cris Ramos acaba marcando os 2 gols e entrou no decorrer da partida. Um jogo que começou equilibrado, o Juventude acabou abrindo o placar primeiro com batalha de cabeça, só que pouco depois, pênalti para o Botafogo, teve ali aquele pisão em Arthur Cabral e o Alex Telles cobrou bem e fez. Depois, então, no segundo tempo, vieram as alterações do David e aos 22 minutos, Cris Ramos entrou para fazer a diferença, marcou os 2 gols. Botafogo, então, conseguindo essa vitória de virada em uma semana importante, porque vem de eliminação na Libertadores e agora, quarta-feira, já tem o jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. Além da vitória contra o Juventude, Botafogo quebrou um recorde. Há 29 anos, praticamente, ali não vencia o Juventude no Alfredo Jaconi, então ontem acabou com esse jejum. Quarta-feira, então, tem essa partida importante, Copa do Brasil, que se tornou o principal objetivo do Botafogo na temporada. Ontem até o Barbosa falou sobre isso, principalmente porque saiu da Libertadores no Campeonato Brasileiro, está na 5ª colocação, então grande expectativa para esse jogo, expectativa também de ver Cris Ramos em campo na quarta-feira. Bruno? Boa, obrigado, viu, Roberta? Boa sequência de trabalho aí pra você. De repente, o Cris Ramos, então, na quarta, como a Roberta tá contando. E a Roberta não reparou, mas o cara meteu uns 2 aéreos ali atrás, hein? É. Que isso? Em plena segunda-feira? A lá treino, é treino. Só treinando. É, treininho bom dele, hein? Uma segunda-feira normal por lá. É. E quem também falou aí dessa vitória do time do Fogão foi a galera do SBT Esportes. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram a respeito dessa vitória do time do Botafogo. Ai, meu Deus, bota um Fantástico Mundo do Bob aí, ó. Ai, gente, sabe qual é o problema? Vocês não sabem curtir a vida. Pô, eu tô preocupado, sério. Botafogo vai chegar no Flamengo. Será, mano? Essa eliminação na Libertadores era o que eles precisavam. Ai, meu Deus, é o foco deles agora. Não, e eu tô percebendo só que o povo tá alucinado querendo dizer: agora o Botafogo só tem a Copa do Brasil, acabou tudo. O povo tá alucinado. O povo barra Pedrosa. Não, não é você não. Peraí, o povo falou eu isso. Eu nem tinha lembrado. Sou eu há 2 meses. Não é você não. Tem 2 meses que eu tô falando isso. Não é você não.
É todo mundo. Agora todo mundo vai na toada. Ó, se bobear, nem Copa do Brasil. Eu já falei isso há muito tempo. Esquece Campeonato Brasileiro. O negócio do Botafogo é Copa. Eliminado. Você não gostou do calendário, o Flamengo, porque que acha que vai ganhar o Brasileiro antes de todo mundo? Eu não tenho que gostar de nada. Ou acha que não vai ganhar a Libertadores, que eu não acho que não deve ser isso, porque o Flamengo é uma potência, pode ganhar a Libertadores. O Real Madrid das Américas. E falar nisso, o Flamengo ganhou no Barcelona. Exato. Fala aí, então foi o quê, Vene Casagrande? Alô, Iago, frio. O Flamengo foi campeão mundial sub-20 em cima do Barcelona. Aliás, foi um jogo eletrizante, né? Bimundial, porque no ano passado também foi. E o treinador do ano passado era o Felipe Luiz. Esse ano é o Belletti, né? Belletti do Barcelona. E o Vene, aquele menino do frio, o Iago, quando ele pegou e deu aquela cavadinha. Você viu ele falando na Zona Mista? Eu vi. Ele falou que não sei o que passou na minha cabeça. E ele tava nervoso, que ele quando foi botar a bola, que a câmera deu um zoom, a mãozinha dele tava tremendo. Eu falei, gente, esse menino tá muito nervoso. Quando ele deu a cavadinha, eu disse, danado. Não, e tem um detalhe, no futebol, quem é herói no jogo... É isso. Na maioria das vezes, o que acontece nos pênaltis? Perde. Quando eu vi a mãozinha dele tremer, eu falei, tadinho. Eu confesso que eu fiquei com medo também. Olha aí. Mas vamos começar, Alex, falando do meu fogão. Foi até Caxias do Sul e finalmente conseguiu vencer o Juventude 3-1. Eu digo finalmente, porque a última vez que o Botafogo venceu lá em Caxias do Sul, Juventude, foi em 96. Eu tinha 2 anos. O Flamengo não vence lá desde 97, não é isso? É, isso é complicado. O Vasco não vence lá desde 2009. Sim. O negócio, vencer lá é muito difícil. E teve estreia do goleiro Neto no gol, né? E também do atacante Cris Ramos, mais conhecido como CR9. Noite inspirada dele. Ele me deu essa vitória. Meu CR9 rodou. Depois da sofrida eliminação da Libertadores, o Botafogo voltou a campo contra o Juventude, na expectativa de quebrar um jejum de quase 30 anos sem vencer no Alfredo Jaconi. Mas foram os donos da casa que começaram melhor a partida. Aos 29 minutos, Nenê cruzou para a Batalha, que de cabeça abriu o placar, 1-0. Na estreia do goleiro Neto como titular, o time de Ancelotti melhorou em campo, pressionando o adversário. Ainda no primeiro tempo, Ángel derrubou Arthur Cabral na área, VAR acionado e pênalti para o alvinegro. Alex Telles foi para a bola e chutou rasteiro no canto do goleiro Jandrei, 1-1. No segundo tempo, Juventude foi para cima. Bola no travessão de Neto, que fez boas defesas e segurou a onda do Juve. Mas quem não quis segurar a onda foi o também estreante Cris Ramos. O atacante espanhol, que até então jogava na segunda divisão do país, fez sua primeira partida pelo Glorioso e mostrou serviço para virar o jogo. Na entrada da área, um chute certeiro, 2-1 Fogão. Parou por aí? Nada disso. No finalzinho, a arrancada de Santi Rodrigues, que cruzou para o novo camisa 9 fechar a parada. Final, Botafogo 3, Juventude 1. Era um jogo fundamental. Era um jogo fundamental porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção, muita raiva. E hoje mostramos isso querendo ganhar o jogo. Não jogamos o melhor futebol, mas mostramos essa vontade. Então acho que vai ser um jogo muito importante. Temos que seguir jogando bem fora de casa, ganhando, e temos que melhorar em casa. De todos hoje foi muito importante, os jogadores que entraram para refrescar um pouco o time, que estava muito cansado na segunda etapa hoje, porque tivemos uma viagem muito longa, não treinamos no Rio, treinamos uma vez, então mais uma vez acho que é uma vitória fundamental. O Glorioso agora se prepara para enfrentar o Vasco no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Muito bem, esse jogo aí, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, boa tarde. Dá boa tarde pro Pedrosa pra ficar com ele sem falar com ele. Boa tarde, Fernanda Maia. Não quero falar contigo essa semana. Obrigado, Botafogo. Se não fosse o Botafogo... Round 1. Olha aqui, ó. Botafogo foi
encontrar o Juventude. Quarta-feira, a gente tá brincando aqui, porque tem jogo decisivo de Copa do Brasil. Esse primeiro jogo em São Januário, Vasco e Botafogo. E aí, o que o Ancelotti fez, Venê? Não levou o Arthur e não foi problemas clínicos. O Arthur não foi por uma questão mesmo desse controle de minutagem, né? E aí foi um time em que tinha a espinha dorsal, o time titular, mas ele entrou com o Newton como o primeiro volante, ele entrou com o Joaquim Corrêa no lugar do Savarino, o Jefinho no lugar do Arthur, que não viajou, e também o Neto, o goleiro Neto, no lugar do John. E aí, Vene Casagrande, o botafoguense não se espantou em ver, no primeiro tempo, o melhor em campo, o Jefinho. Por quê? Porque ele já entra muito bem nos 2 últimos jogos em que ele foi experimentado. Contra o Palmeiras, ele entra e faz bons minutos. E contra a LDU também, no jogo da altitude. O Jefinho tem muita qualidade. E no cenário que a gente tem visto de Botafogo, ele tem sido era o Montoro, mas agora tem sido o Jefinho, esse cara mais vertical, Vene Casagrande. É uma baita notícia para o treinador. A gente não tem dúvidas aqui do potencial do Jefinho. A gente sempre soube que o Jefinho, ele sabe entregar muito bem dentro de campo, enfim, um jogador extremamente importante. O que ficava a preocupação era o extracampo dele. E parece que agora está tudo se encaixando normalmente. Ele superou uma fase difícil dele, questões físicas, e agora ele está focado dentro de campo, e isso é muito importante não só para ele, mas também para o Botafogo, que ganha, entre aspas, um reforço caseiro para uma posição que a gente sabe que é extremamente importante. E eu concordo com tudo que você mencionou aí. Para mim, se eu tivesse que eleger, claro que o melhor em campo sempre vai ser aquele cara que faz o gol, mas o Jefinho fez uma grande partida. Não é nenhum absurdo você considerá-lo melhor em campo ou um dos destaques da partida pelo lado do Botafogo. Então, eu acho que é uma baita notícia, repito, não só para o jogador, mas também para o treinador, porque ganha um reforço caseiro. Agora, dando só um pitaco em relação, por exemplo, ao Neto, eu acho que no gol do Juventude ele poderia estar melhor posicionado, talvez. Não vou dizer aqui que foi uma falha do goleiro, mas fica a dúvida se o posicionamento dele foi o ideal ou não. Mas também tem a questão de ritmo de jogo. E aí eu estou curioso para saber se agora, de fato, daqui para frente, o Neto vai ser o titular na meta alvinegra ou se ele vai retornar com o John já na quarta-feira na Copa do Brasil, porque ele poupou alguns jogadores, como você bem mencionou aí. Então fica essa dúvida. E aí, pessoal, rapidinho aqui, quem vocês deixariam na meta aí no gol do time do Botafogo? O John ou o Neto, né? O Léo Link, a gente sabe que não tem tanto assim, mas tá entre o John e o Neto. Qual dos dois vocês deixariam aí como titular do time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, hein? Mas independentemente da escolha dele para a meta alvinegra, eu acho que os dois goleiros são muito bons. E sobre o Alex Telles, importante ele ter feito o gol também, porque eu acho que ele deu a falhada ali no gol do Juventude, na marcação, e depois ele assume a responsabilidade, pega a bola, bate o pênalti, converte ali, acaba não comemorando pela história dele que ele tem no Juventude. Mostra também a personalidade desse jogador, que ciente que falhou, mas depois pegou a responsabilidade e botou a bola na rede. E ele que não se espantem, o batedor oficial do Botafogo, tanto que faz o gol de pênalti da Libertadores. O Igor Jesus estava fazendo seu último jogo no estádio Newton Santos, teve um pênalti e ele pega e ele bate, porque assim, ele é o batedor oficial, para ver que nenhum outro elemento faz tirar a concentração e o Alex ser o 0-1 enquanto ele estiver em campo, ele que vai bater o pênalti. Lucas Pedrosa, e aí o Vene destaca o Jefinho e eu destaco também, porque eu tenho sentido nos últimos jogos o Botafogo pouco criativo. Parece que há um jogo muito burocrático, um toque muito pro lado e às vezes falta uma coisa mais vertical. E o Jefinho trouxe esse clima pro Botafogo, que o Montoro estava dando essa engrenagem, mas ele tem feito desde o primeiro jogo do LDU aqui no Newton Santos, depois o jogo do Palmeiras e o jogo do LDU fora. Nem todos ele foi titular, mas ele não tem sido o Montoro que a gente estava vendo, montorizado, que é natural, o garoto novo vai sofrer irregularidade. E aí o Jefinho tá sendo esse respiro. Mas aí são duas coisas que, pra mim, o Botafogo tem sido nos últimos jogos, pra mim, não tá legal. A criatividade, e o Jefinho traz um pouco disso, a coisa mais ousada, e a efetividade. E aí entrou um cara ontem que em poucos minutos resolveu a partida, que foi o Cris Ramos, o atacante espanhol, e ele entra numa formação que eu até na hora falei, será que isso vai dar certo? Ele entra com o Arthur Cabral, fica com o Arthur Cabral, ele já estava em campo. E o Arthur que começa a ser o cara mais móvel, e o Cris fica um pouco mais lá dentro da grande área, vamos dizer assim, né? Porque ele também tem muita velocidade.
Gostou desse novo atacante do Botafogo, Lucas Pedrosa? Traz aí sua análise. Gostei bastante. CR9, inclusive, o Cristiano Ronaldo, no seu primeiro ano de Real Madrid, usava a camisa 9. Você sabia disso? Sabia. É CR9. Tá aí, ó. Cris Ramos, que vem do futebol espanhol, inclusive. Acho que a entrada dele foi muito importante pro Botafogo naquele momento, principalmente porque eu acho que depois do 1-1, o Botafogo, ele voltou pra partida com um pênalti, só que até o pênalti, na minha visão, o Botafogo não estava construindo o suficiente para poder conseguir empatar. Perfeito. Consegue o pênalti e o Botafogo domina as ações da partida. A partir daquele momento ali que você coloca 2 jogadores ofensivos como centroavantes, digamos assim, e eles podendo alternar, você tem a capacidade de fazer o que o Danilo fez. O Danilo, ele começa a jogada dos 2 gols. Ele começa a jogada do primeiro gol, quando ele acha esse passe mais vertical ali no centro pro Arthur Cabral, e o Arthur Cabral consegue fazer a parede pro Cris Ramos, e ele também começa a jogada do segundo gol, que é arrastada pelo Santos, e aí deixa o Cris Ramos em ótimas condições. Essa é a importância do que, Fernanda? Da reposição, do reforço. Sim. Quando o reforço chega e ele consegue dar outras características para sua equipe, isso quer dizer o quê? Que você tem condições de vencer jogos justamente pela individualidade. E foi o que aconteceu. Aquele chute ali não é fácil. O Cris Ramos, ele dribla, bate de fora da área rasteiro, 2-1, e ele sai bem para comemorar, porque é um jogador que parece, na minha visão, um cara com características mais parecidas com a do Igor Jesus. Então você ter esses 2 centroavantes, um cara que é mais farejador de gol, como é o Arthur Cabral, e ter um cara que é mais dinâmico, como é o Cris Ramos, pro Botafogo vai ser só uma coisa muito importante, muito positiva, principalmente em jogos difíceis como esse. O Botafogo no Campeonato Brasileiro, de verdade, eu brinco aqui, mas eu não acredito mais em título. Porém, o investimento do Botafogo é para estar onde está, entre os 5 melhores times do país. É isso que é importante, principalmente depois de uma eliminação pesada, como foi na Libertadores. Fernandinho, sabe quem entrou bem também? O Santiago Rodrigues, Sim. que é um jogador que chegou com alto investimento. A gente até brincava aqui que chegaria para ser titular. Brincava não, mas ele tinha status para chegar para ser titular e até o momento ele ainda não conseguiu se firmar. E eu gostei dos, sei lá, cerca de 12 minutos que ele ficou em campo. Ele fez até a jogada pro terceiro gol, se eu não me engano. Então, assim, um jogador que entrou bem. Então fica aí a energia positiva para ele dar a volta por cima com a camisa do Botafogo. A gente vê que ele é um jogador com qualidade, o Santos Rodrigues, né? Sim. Até no jogo muito, contra o Palmeiras, ele começa jogando, mas ele faz um primeiro tempo até bem legal. Mas a gente também percebe que ele é um jogador que vai precisar está precisando de muitos minutos para adaptar. E a gente sempre fala de adaptação aqui nesse programa. Normal. Destaque também para esse jogo, não fez gol, e é o que a gente sempre espera de um cara dono, né? O centroavante dono da grande área. Mas o Arthur Cabral, que sofre o pênalti e dá um passe, faz uma bonita movimentação para um dos gols ali do Cris Ramos, né? Então, o Arthur, que às vezes a gente espera só gol desse tipo de personagem, e aí falta às vezes um pouco de paciência. Mas ele que tem sempre sido um jogador muito aguerrido, com muita vontade, que se entrega até o final e que, de alguma forma, vai contribuir, nem sempre colocando a bola na rede. Eu falava muito isso do Igor Jesus, que tem um jogo muito diferente do dele, mas o Igor é um cara que gerava muito jogo. Não é só fazer gol, né? Hoje em dia, no que é o bloco de jogo, né? Tudo que você pensa numa coisa conectada, o centroavante, ele também precisa participar. Vamos olhar os memes para esse jogo? Vocês imaginam que eu tava ali pros 60 minutos, estressadíssima. E aí depois eu já tava aqui, eufórica. Porque eu sou assim, entendeu? Esse é o meu jeitinho de ser, Vene Casagrande. Todo mundo ama o Cris. É nosso seriado que a gente tá lançando lá na Botafogo TV, tá bom? Se você quiser assistir, tá bom? Olha aí. Cuidado. Me faz de bobo, Cuidado. me faz feliz, A me sorte deixa é que o Vasco não tem estressada. zagueiro. Tem treinador? Treinador tem, só não tem zagueiro. Aí tem que ver, quando ele vai, se tiver zagueiro, se ele vai usar zagueiro também. Olha aí. Ama o CR9. Eu Todo gostei. mundo ama o Cris. Adorei. Eu gostei. Eu mostrou Adorei. muita personalidade. Gostei, achei exatamente isso. E aí, quando eu falei que o Botafogo tinha um pouco de... Às vezes falha um pouco na criatividade, sim, eu acho que a gente viu essa mudança muito acontecer quando entra o Danilo na partida. O Danilo, para mim, foi crucial. O meio-campo do jogo muda totalmente, mas ele ainda está sendo um jogador com erros e acertos. E eu acho que isso, com o tempo,
com certeza isso vai mudar. Vai ser um cara com muito menos erros. Errar todo mundo erra, né? Sim. Mas com muito menos erros, Pedrosa. Mas ele ainda tá errando bastante. Mas mesmo errando, ele é fundamental hoje pra mim nesse meio de campo do Botafogo, Danilo. Tem que ter um equilíbrio melhor nisso. Eu falei aqui sobre a partida do primeiro jogo contra a LDU. Pra mim ele foi muito mal. Até quando ele também faz a primeira dupla com o Marlon Freitas, ele faz um jogo muito ruim. Mas ele erra muito porque ele tenta o difícil. É isso. Vou falar novamente. A bola que ele dá no primeiro gol pro Arthur Cabral, que o Arthur Cabral faz a parede pro Cris Ramos, é uma bola de jogador que pensa no diferente, que pensa no difícil. E é uma bola que desestabiliza a defesa do Juventude, que faz o 2-1 do Botafogo. Então assim, cara, o Danilo tem muita qualidade. Vai lembrar o jogo contra o Red Bull Bragantino? É ele também que dá a bola pro Savarino. Então assim, cara, E que bola, né? A tentativa e o erro, ela tem muito a ver com o grau de dificuldade do que você tá fazendo. Eu acho que o grande problema é quando você erra coisas simples, como ele vinha errando em algumas partidas. Mas quando você tá errando porque tá tentando algo diferente que vai destravar a partida, essa é a qualidade do grande jogador. E o Danilo é um grande jogador. Ele é um jogador que chegou há pouco tempo, que também tá num período de adaptação, de readaptação ao futebol brasileiro e cada vez mais vai ajudar o Botafogo. Ô Pedrosa, sobre esse período de adaptação dele, eu tava vendo os números dele aqui, ele fez a estreia com a camisa do Botafogo no dia 3 de agosto. Hoje é que dia? Dia 25, né? 25. Ou seja, em 22 dias, ele fez 7 jogos. Gente, não é a melhor maneira para você avaliar um jogador, e eu vejo muito torcedor alvinegro criticando a contratação, ou até mesmo falando que é um jogador que tá errando tudo. Ele vai errar. Mas a maioria ele tá passando gostando. por um processo de adaptação ao futebol brasileiro. Tem os números dele aí? Porque assim, o passe pra gol foi pro Savarino. Não, eu não tenho. Infelizmente em 7 jogos. O que ontem ele muda o enredo do jogo. O que ele fez ontem não vai entrar na estatística. Não vai. É o pré... É o que eu falo muito do Placa, por exemplo. É o que faz muito, bastante. Você tem que assistir o jogo. É porque tem muita gente que lê número e lê só número. Tem que ver o jogo. Danilo é importante, cara. Muito importante. Mas eu vou dizer, o botafoguense em geral tá percebendo isso, tá entendendo isso. E há um alívio também, Vene Casagrande, quando a gente vê um zagueiro novamente voltando. O David Ricardo fez a partida como titular, começou ali, ele que teve problemas clínicos nos últimos dias, e aí faz a dupla com o Barbosa, e quando tá o David Ricardo, o Barbosa é deslocado para a direita, o David fica do lado esquerdo. E aí você não resolve só um problema na zaga, como também nas laterais. Porque assim, o Alex Telles, que é um cara poderoso, potente, maduro, experiente, eu sou a fã número 1 do Alex Telles. Mas chega ali aos 30 e poucos, ele cansa, normal, né? E eu tô falando isso desde o Mundial. Lembra no Mundial que vocês falaram? Eu falei, gente, tem que ter o Cuiabano. Bota o Cuiabano de meia começando. Eu falei, não, deixa o Cuiabano pra entrar no Alex. Porque o Alex, ele vai chegar um momento ali que ele vai cansar e tem que oxigenar, tem que botar uma perna nova. E aí ontem o Marçal já entra na sua função e também muda ali um pouquinho, dá uma oxigenada ali pelo lado esquerdo ali, da lateral esquerda, Vene Casagrande. É um alívio não só pro treinador, mas também pro próprio Marçal, que embora no último jogo, após a última partida, ele tenha dito que ele jogar na zaga não é improviso, porque ele fez isso bastante no futebol francês. 1 ano e meio no Lyon ele fez. Mas a questão é agora no Botafogo, você mencionou muito bem a questão de estratégia. Por exemplo, se ele tem zagueiro à disposição, ele vai colocar o Marçal na lateral esquerda, e aí ele pode optar por Alex Telles, e o Cuiabano, se ele quiser botar mais ofensivo, ele pode fazer também. Então, assim, cria novas oportunidades para o treinador montar o Botafogo pensando no adversário. Então, é uma baita notícia, sim. É sempre bom você ter jogadores, de fato, da posição atuando como zagueiro, como é o David Ricardo. E a galera também dos donos da bola Rio de Janeiro, né, trouxe aí também as suas análises aí a respeito dessa vitória do time do Botafogo por 3-1 em cima do Juventude. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Tá bem interessante aí também a visão deles a respeito dessa vitória do time do Botafogo e também da estreia extraordinária do novo jogador, né, do espanhol. E o fogão, hein? Rapaz, o negócio tava difícil. Aí quando o Juventude começou a ter mais posse de bola, eu falei, não, amanhã vai estar o Xande lá, o Pedrinho, os caras zoando negócio de elefante. Aí entrou o homem. Aí, bota na tela pra mim, Ferinha. Aí, Fernandão, aí o homem entrou e brocou, foi 2, filho. David Ancelotti, antes criticado. Não é não, Flavinho? Muito bem mesmo, porque o Botafogo tá fazendo um jogo meio que parecido, né, Flavinho? O início dos dois tempos, o Juventude foi melhor, criou umas oportunidades, mas o Botafogo acabou equilibrando o jogo. Esse gol é piada. O cruzamento do Nenê é muito bem feito e a cabeçada do cara é aquela cabeçada que ele vai fazer
uma vez na vida, 2 no máximo. Pênalti claro, né? Pênalti claro, mas só com a ajuda do VAR. Sem o VAR, esse pênalti pra mim... Não aconteceria. Não aconteceria. E a galera contesta muito o VAR, mas nesse lance... Pra mim, pênalti claríssimo. Foi importantíssimo. Porque não dá pra ver o pisão. Ninguém viu o pisão no pé. Todo mundo achando que tinha sido um empurrão, mas pisou no pé. E o pênalti batido é pênalti Almanac. Piada, já vê? Olha esse pênalti batido pelo Alex Telles. Muito difícil. É lei do ex, né? Lei do ex. Ele nem comemorou. Mas interessantíssima coragem do David Ancelotti nas mudanças. O Botafogo jogando em um estádio que é muito difícil você vencer. Ele não se sente confortável com o empate. Bota o time pra frente. Quando ele coloca o Cris junto com o Arthur... Eu achei que o Arthur Cabral ia sair. Eu também. Ele coloca os dois juntos e deu muito certo, pelo menos nesse jogo. Os dois jogando em linha reta quando a bola estava na defesa. Defesa do Neto, hein, irmão? Muito boa defesa. Ou um escorava para o outro, ou um deixava a bola passar para fazer a tabelinha. E o gol acabou saindo do primeiro gol do Cris em uma combinação meio que sem querer dos dois. A bola acabou batendo no Arthur, sobrando para o Cris, que bateu de fora da área cruzado. O goleiro achei que podia fazer melhor, já vê? Nesse gol aí, ó, que tem a escorada do Arthur. Ele estava um pouco mal posicionado, ele estava muito para a esquerda. Gente, o Jandrei, ele tem 1,70 m. Ele é o pequeno. Jandrei, ele se destaca por jogar com o pé. Se o goleiro de Juventude fosse o Hugo Neneca, nenhum desses dois gols aconteceria. Nenhum dos dois. Nem o pênalti, nem esse Agora, falando de goleiro, olha, Ancelotti foi muito bem, faltou essa coragem pro Paiva, diga-se de passagem, como diz o Netão. Agora, botou o Neto, escolha dele, até confirmei com o Bigode, escolha dele. Neto foi bem no jogo, seguro, pegando bolas incríveis em momentos decisivos. No mínimo, tem uma pulguinha atrás da orelha do Ancelotti agora, para ver quem vai ser o titular. Eu acho que é até interessante esse movimento. Eu particularmente, eu gosto de você, quando você tem goleiros de alta qualidade, você tem a possibilidade de mesclar, em algum momento vai um, outro momento vai outro. A gente tá falando de bons goleiros, não são 2 goleiros meia boca que aí fica ruim pros dois. Mas nesse caso o Botafogo, e eu acho que o David, até por ser estrangeiro, por ser europeu, na Europa isso acontece muito, uma alternância entre os goleiros nas competições. Pra mim, acho que tá na bola. O Neto se mostrou ontem, acho que o gol do Juventude, talvez, você pode dizer melhor do que eu, se ele tivesse dado um passinho antes, ele poderia chegar. Eu fiquei com a impressão que faltou um passinho a mais e a mão trocada, que você vai muito mais alto com essa aqui. Exatamente. Mas, também é o que o Fernandão falou, é um cruzamento longo e o cara acerta uma cabeçada a balão. Uma testada absurda. E é engraçado que o Batalha, que fez o gol, ele começa a jogada. Ele abre o jogo pro Nenê e ele sai em disparada pra área e o Nenê faz o balão pra ele. Mas foi ele que fez vitória. Foi muito bem contra o Vasco também, o Batalha. Muito bom jogador. Ele é bom jogador, cara. Uma menção rosa pro jogador do Flavinho, pro Jefinho. Pô, entrou muito bem no jogo da LDU e ontem foi muito bem também. Outra coisa pro Bigode, sua frase. Tabus foram feitos para serem quebrados. O Botafogo venceu a última vez lá em 95 ou 96. Você não era nem nascido. Eu tinha 2 aninhos só. E o último Carioca foi em 2009. Foi o Vasco Série B. Vasco da Gama Série B. Aí pegaram o Tabu e pimba. É isso aí, e quebraram o Tabu. Falando em Tabu, tem algum tabu de Flamengo e Vitória? Acredito que não. Só do Vitória. Ainda mais no Maracanã. Só do Vitória. Hoje tem. Ó, tá aqui fim do tabu, o Botafogo voltou a vencer. Daqui a pouco a gente vai falar muito. Gostei desse cidadão aí que tá atrás de tu, hein? Gostou? Gostei, me surpreendi. Não imaginei que fosse tão móvel assim, rápido. Tão móvel. Vamos ver como é que vai ser essa vida dele no Botafogo, mas o início foi muito bom. Eu gostei também do menino lá, do dançarino. O Andrés Gomes, né? Do Vasco. Muito Parece bom um pouco lino. Eu acho que ele daqui a pouco vai ser titular. E tem que dar moral pro Ancelotinho, porque ele foi bem contestado no meio de semana na Copa Libertadores. E ontem ele foi corajoso pra caramba. Botou o negócio pro Shell, o Botafogo foi lá e ganhou. Nessa disputa está também o Botafogo. Ontem até tomou um susto nesse ambiente sempre muito complicado, jogando contra o Juventude, mas conseguiu a virada com o Cris Ramos, Gelson. Baita surpresa do Cris Ramos, né? A forma que ele conseguiu mudar a partida desde que ele entrou em campo, mas batalha ali, né? Abrindo o placar, cruzamento do Nenê. Esse daí foi o pênalti, né? Assim, eu não achei polêmico não, porque pisou, né? O Arthur Cabral ali foi pisado. Então, o VAR chama justamente por esse detalhe, né? Parece que é uma carga, parece que é uma carga não teve, mas foi embaixo. Teve um pisão ali no pé dele. Teve. E aí o Alex Telles faz o gol de empate. Mas assim, Juventude que criou também oportunidades, acabou não conseguindo fazer o gol, mas não foi... O Botafogo consegue a virada mais lá na parte final, né? Justamente quando o Ancelotti muda o time, e aí é a surpresa do Cris Ramos. Mas o Juventude criou algumas oportunidades e não conseguiu vencer o jogo.
Desde 1996, não é isso? O Botafogo não venceu o Juventude lá, Breiler. Quase 30 anos. Né? Não, os times do Rio têm muita dificuldade lá. Eram 31 jogos do Juventude sem perder para times cariocas. E o Botafogo quebrou essa escrita com o Cris Ramos. O CR9, Bruno. Já estou chamando ele de Cris Ramos. Não é o CR7, mas já mostrou que pode ajudar. Jogador com oportunismo, bate bem de fora da área. Então a gente ouve os destaques do Botafogo depois da recuperação, então, no Brasileiro. Era um jogo fundamental. Era um jogo fundamental porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção, muita raiva. E hoje mostramos isso querendo ganhar o jogo. Não jogamos o melhor futebol, mas mostramos essa vontade. Então acho que vai ser um jogo muito importante. Temos que seguir jogando bem fora de casa, ganhando, e temos que melhorar em casa, porque em casa os resultados não são como fora de casa. Se houve um erro, né, por parte nossa do Juventude, eu acho hoje um pouco da nossa maturidade no segundo tempo, quando a gente vai para uma trocação desnecessária, coisa que nós trabalhamos muito para que isso não acontecesse. Dentre isso, nós fizemos uma partida segura, uma partida que mostra a nossa evolução para a competição, nos dá cada vez mais expectativa de coisas boas para o Juventude na nossa reta final. A gente vai ver já como está a classificação ali na parte de baixo especialmente. Olha aí o CR9, Breiler. CR9. Então ele fez 2 gols, 2 finalizações, as 2 no alvo. Olha só, 11 minutos para marcar o primeiro, então, no ranking também do jogo. Sucessos em duelos, 100%, hein? Os rankings, então, desde a sua entrada em campo. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O time do Botafogo que venceu o Juventude por 3-1, né? Com direito a gols do seu novo jogador na estreia. O Cris Ramos já chegou mostrando para que veio, né? Então, vamos ver aí, né, como tá a situação do time do Botafogo, né? O Botafogo que hoje é o 5º colocado com 32 pontos. Lembrando que o Botafogo tem 2 jogos a menos, né? Hoje a rodada do Brasileirão se encaixa com 21 jogos e o Botafogo tem 19. Então, o Botafogo tem 32 pontos, né? Pode subir aí, ganhando esses 6 pontos, pode chegar ali próximo, né, do primeiro colocado, a depender da situação dos que estão à frente. O Botafogo pode até assumir essa liderança do Campeonato Brasileiro. Então é muito importante aí o Botafogo tá concentrado também desses jogos de Campeonato Brasileiro, né? Vale ressaltar que no meio de semana o time do Botafogo vai enfrentar o time do Vasco, jogo válido pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Creio eu que é um jogo é um campeonato a qual o Botafogo agora vai se empenhar 100%. Na minha opinião, acho que o Botafogo vai sim rumo à conquista da Copa do Brasil, né? Vocês acham? O que é que vocês acham? Vocês acham que o Botafogo deveria focar na Copa do Brasil ou focar no Campeonato Brasileiro? Eu acho que por ser um torneio, o Botafogo deveria focar mais na Copa do Brasil, né? Já que o Campeonato Brasileiro é um pouco mais concorrido, e na Copa do Brasil acho que um dos times mais fortes da competição é o time do Botafogo. Então eu acredito que o Botafogo deveria focar nessa Copa do Brasil, lógico, mas não desdenhar do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo também pode alcançar aí o Campeonato Brasileiro. Já imaginou em um ano ganhar Libertadores e Brasileiro, no outro ano ganhar a Copa do Brasil e Brasileiro? Seria algo, né, muito bom para o time do Botafogo. Mas e aí, o que vocês acharam do jogo de ontem, da estreia do jogador, do Cris Ramos? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!